Bem-vindos a mais um podcast do Instituto JF. E hoje é um dia extremamente especial, porque nós temos uma conversa quase que internacional. Nós falaremos sobre inovação no mundo educacional. Como que está acontecendo a educação no mundo? E olha, não sei se vocês sabem, mas existe um programa de missão educacional, onde pessoas do mundo inteiro se encontram em determinados países para conhecer o processo educacional deste país visitado. E nós, Instituto JF, tivemos participando de uma missão recentemente. Vocês que nos seguem nas redes sociais devem ter acompanhado um pouco a nossa professora Maria Odete até falando dinamarquês. Eu acho que vocês viram. E hoje nós falaremos sobre essa missão do qual participamos e temos aqui convidados, os nossos convidados, nossos diretores, nossas pessoas da casa. Uma coisa que todo mundo quer saber, que todo mundo andou se perguntando ao ver os vídeos nas redes sociais. Onde foi que vocês aprenderam a falar dinamarquês? Foi bem chique, né, Léo? Chique? Foi bonito, hein? Olha, foi muito malemar, falo bom dia. É uma metodologia de aprendizagem ultra rápida. Foi muito rápido. Inteligência artificial. Tá vendo só? Como que funciona? Aqui nos estúdios do Instituto JF, nós fazemos vários testes, estudos, e principalmente com a inteligência artificial. Então, esse é um software que nós estamos testando, em que ele capta a imagem e a fala, né, das pessoas, converte em outra língua e devolve, mas ajustando o movimento dos lábios, da boca, de acordo com a nova língua, com a tradução daquilo que foi falado. Foi um teste que nós fizemos com o dinamarquês. Lá nós testamos, né, pedimos para os dinamarqueses avaliarem, né, eles falaram, olha, está bem próximo, parabéns. Então não falamos dinamarquês, pessoal, não falamos. Não ainda. Não ainda. Mas a inteligência artificial foi uma coisa muito falada. Todos os lugares que nós passamos, falamos em inteligência artificial. Exatamente. Mas vamos continuar que nós vamos chegar lá. Vamos lá. Léo, eu não falo dinamarquês. Não, né, professor? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Já pensou a senhora dando uma receita de festa em dinamarquês? Vamos fazer isso. Em breve. Em breve. Mas então, gente, olha, essa pauta dessa mesa é super importante porque ela traz para nós um reflexo daquilo que nós também vivenciamos dentro do nosso instituto no dia a dia da formação dos nossos alunos. Mas antes da gente falar do detalhe, eu queria ter uma impressão geral de vocês, né? Vocês chegaram ontem de viagem, né? Ainda estão ainda no fuso horário de lá, né? Então, pro jet lag. Mas o que vocês trazem na bagagem de vocês dessa viagem que foi tão importante e tão significativa? Olha, eu acho que primeiro de tudo entender um panorama geral da Dinamarca, né, é importante. Então, é um país com uma educação muito forte, se preocupa muito com a educação e essa atualização da educação, mesmo sendo um país com ótima educação, ele está sempre se atualizando. É um país que ele não tem um caminho único para o estudante, então a gente falou isso já nos outros vídeos, ele não tem um caminho só para a universidade, ele tem caminho técnico, ele tem caminho de tecnólogo, ele tem diversos caminhos. Então, assim, é um país que tem uma baixíssima evasão, mas mesmo com essa baixa evasão, o que a gente viu muito é o desinteresse, né, do aluno cada vez maior por estudar. Então, isso leva eles à discussão de uma pauta, que é a pauta que a gente discute muito aqui também, e é uma pauta global, de como melhorar para gerar maior interesse. Eu acho que esse foi um dos grandes pontos para mim, do quanto eles já são muito evoluídos. A gente viu várias questões lá, de evolução educacional, de inovação educacional propriamente dito, mas como tem pontos em comum de como a gente precisa globalmente, né, com essas mudanças, melhorar o engajamento e interesse dos jovens, mesmo no país que não tem evasão. Olha só, e vocês, professores? A Dinamarca é um país pequeno, né? A Dinamarca ela tem uma vantagem sobre nós em alguns aspectos. Lá só existem 8 universidades no país inteiro. Eles têm 8 universidades, 3 institutos de educação superior, né? E eles têm 7 faculdades que são cursos de enfermagem e de pedagogia, que eles chamam de faculdades. Eles têm 8 academias de negócios, que são projetos mais curtos, que são privadas. Essas são privadas, essas 8 academias de negócios, que são projetos mais curtos, e 8 instituições de ensino superior de educação marítima,
Lá é muito forte o marítimo, né? Então, é um país também que tem uma grande diferença de aportes financeiros. Eles investem em educação muito dinheiro. Acho que o maior investimento da Dinamarca, eu acho que se dá na educação. Vocês não acham isso? Eles colocaram... Você não teve essa impressão? Sim, quando nós tivemos com o governo, com o Ministério da Educação, e eles abriram o valor que é investido, né? E para eles chega a 3, 4% do produto interno bruto investido no ensino superior. Só no ensino superior. Então, a educação é o maior investimento, logo depois é saúde e por aí vai. E eles investem mais ainda na universidade. Até mais do que no próprio fundamental e ensino infantil. Que, aliás, o ensino infantil lá, de 0 até 5 anos, não é gratuito. Tem uma parte que é gratuita, mas a maioria delas é paga, e o governo ajuda, mas ela é paga. Nós conversamos com um brasileiro que está estudando lá, nós vamos chegar nesse ponto, mas ele disse que os filhos dele estavam numa educação infantil e que a educação infantil tinha um valor bem alto, mas o governo ajuda pagando mais da metade. E ele paga ainda uma quantidade menor. Mas, de qualquer maneira, o grande investimento é na universidade. Ela é paga só se ele não colocar aonde o governo determina que coloque. Senão ela é totalmente gratuita e eles recebem ainda do governo 30% do salário mínimo por criança que esteja na escola, no que eles chamam de daycare, então, né, até os 3, 4 anos. Uma bolsa escola? Como se fosse. Então... não vou entrar nesse... Só um ponto aqui, que assim, eles dividiram o investimento de educação em 3 grandes pontos, que eu achei super interessante. Principalmente o ensino superior, mas eu acho que se reflete um pouco para os outros. Eles dividiram no ensino, o custo do ensino superior em si. A outra parte vai para incentivar o aluno a estudar. Então, eles têm um incentivo, eles pagam para o aluno estudar. Então, o aluno que está estudando seu mestrado, seu doutorado, ele recebe para estudar. Isso é outra parcela. E a outra parcela é pesquisa. Muito incentivo à pesquisa, né? Aliás, pesquisa acho que é maior ainda do que da própria universidade. Pesquisa é um valor bem maior. Então, isso é diferente da gente, né? Eles diminuem a desigualdade social porque eles incentivam todo mundo a estudar. Então, quem está estudando está recebendo para poder exercer o seu estudo. E muito investimento em pesquisa. Uhum. Entendi. Agora, é interessante, você trouxe uma fala, Thaís, que eles estão em evolução, né? Constante busca pela melhoria. Assim como nós também estamos aqui na escola, sempre buscando cada vez mais dar esse passo para a inovação. E você trouxe uma coisa também que é interessante, e aí talvez a professora Odete possa trazer a sua percepção com relação a isso. E depois no segmento da faculdade, né? Porque aqui nós temos quase que todos os segmentos, né? 2, o médio e a faculdade. Os alunos estão perdendo interesse, talvez por conta de um excesso de teoria, né? Então eles estão revendo o seu currículo lá na faculdade por conta dessa questão. E aqui, professora, nós conversávamos até pouco tempo antes, como que nós observamos essa mescla, como nós entendemos a aplicação da nossa teoria com a relação à prática, e se isso pode ser até um comparativo com aquilo que é feito na Dinamarca, na intenção deles como ter uma educação mais atrativa para esse jovem. É engraçado, lá eles estão discutindo 2 assuntos, né? O assunto da prática e a redução do tempo da universidade, né, Luizinho? Exato. Que eles querem reduzir. Por que eles querem reduzir? Para que o jovem veja muito mais a prática e tenha mais vontade de estudar. Eu acho que aqui nós fazemos um pouco o contrário, né? Nós temos um período muito maior do ensino fundamental até o médio, para depois aqui na faculdade ele já ter visto muito a prática conosco. A gente puxa a prática para o ensino fundamental e para o ensino médio, principalmente no 8º, 9º ano em ensino médio. Praticamente eles têm muita coisa muito mais prática do que teórica, para quando eles forem para a faculdade, o tempo deles fica muito mais
aprofundado naquilo que ainda falta, tanto na teoria como na prática. É isso, Luizinho? Exato. Na nossa missão, nós podemos dividi-la em 3 grandes blocos, né? Um foi a visita às instituições de ensino superior, né? Que aqui no Brasil nós chamamos de IES. Então, nós visitamos 3 universidades e uma faculdade, né? Visitamos a Universidade de Copenhague, a DTU, que é a Universidade de Tecnologia Dinamarquesa, visitamos a IT, que é um Instituto de Tecnologia Universitário de Copenhague, né, que se parece muito. E o que a gente pôde ver nestas instituições é a grande preocupação de atrair o jovem. Então, o governo está com medidas e com ações, né, outros institutos que a gente visitou que estão pensando em como fazer para atrair mais para que ele faça cedo. Um deles é talvez até diminuir o tempo do bacharelado. Esse daí. Porque lá você tem bacharelado, mestrado e doutorado. O bacharelado leva 3 anos, em média, o mestrado 2 e o doutorado cerca de 3, aí ele já está empregado com emprego de ponta, vamos dizer assim. Então, esse primeiro bloco, o grande bloco, nós conhecemos as instituições. Eles passam por essa revitalização curricular, vamos dizer assim, olhando muito para a prática, atraindo e trazendo as empresas para dentro das instituições de ensino superior. Então, essas empresas financiam, às vezes, projetos, estudos de caso, resolução de problemas deles, oferecem profissionais das empresas para atuarem nessa resolução desses problemas, tornando o ensino superior altamente prático, né? O modelo deles de distribuição, de carga horária, de assistir à aula, também tem muita flexibilidade, até para esse jovem aprendiz poder também conhecer a empresa em que ele está solucionando o problema ou que ele está investigando. Quando ele vai para o mestrado, essas empresas investem, e o governo também, em investimento, né? em apoio. Eu estava procurando aqui, quando nós estivemos no Ministério da Educação, eles nos apresentaram os números, são 15 bilhões de euros para o ensino superior. 15 bilhões de euros é para manter essas 8 instituições, folha de pagamento, infraestrutura, tal. 20 bilhões de euros são de subsídios aos estudantes. Esses alunos do bacharelado, eles recebem de 800 a 1.000 euros por mês enquanto estiverem estudando. Eles estão passando por uma reforma e a partir desse ano, começou agora em janeiro, os alunos que continuarem logo depois do estudo ou mestrado também vão receber essa mesma bolsa. E 15 bilhões de euros para pesquisa, para um desenvolvimento de produto, para e todos eles ligados à sustentabilidade, ações sustentáveis, né? Eles mostraram um dado lá que eles estão muito preocupados com a sustentabilidade, né? Eles têm uma medição do mercado comum europeu do que um país deveria gastar em um ano de consumo ou de produção de poluição. A Dinamarca, quando chega em março, já gastou a cota dela, né? E eles têm do mundo inteiro. O Brasil está em agosto. Eles falaram, olha, vocês estão bem melhor do que nós, porque vocês vão até agosto. Nós terminamos a nossa cota em março. Na verdade, até, né, Luizinho, como uma estratégia de atrair os alunos e aumentar o interesse dos alunos, é trazer problemas reais da nossa contemporaneidade, e a sustentabilidade entra muito nisso. Eles falaram muito das ODSs, para os alunos resolverem problemas significativos, atuarem, né, nesses pontos e aí se engajarem mais. Então, eles são muito fortes nessa corrente. E o segundo grande bloco, nós visitamos 3 empresas de consultoria. O que essas empresas estão fazendo? Elas estão buscando a teoria da academia e buscando a prática da empresa, e eles resolvem problemas. Nós vimos um modelo muito interessante, que para mim foi a grande novidade, eu não conhecia, que é uma metodologia de resolução de
problemas utilizando os blocos Lego. né, do Lego, né, que nós conhecemos aqui. Tivemos um início no Brasil muito grande do Lego ligado à educação, depois ele ficou voltado à robótica, agora ele está meio... E lá eles estão utilizando metodologias que se utilizam do Lego com os participantes, os dirigentes das instituições ou de ensino superior ou empresas privadas para resolver os seus problemas com metodologia Lego. Visitamos a Red também, que é uma grande consultoria e essa se apoia muito a resolver mais problemas empresariais, mas ela faz essa ponte também com a academia. E o outro bloco foi a gente conhecer o Ministério da Educação. Nós tivemos o que para nós seria aqui dentro do Ministério as séries, né, Secretaria de Regulação do Ensino Superior. Lá eles chamam de Danish Agency for Higher Education and Science. Então é a agência dinamarquesa para o ensino superior e a ciência. Um dos pontos interessantes que a gente viu em todos os lugares, Léo, foi a aproximação de empresa. Só que como se dá essa aproximação? Aqui no Instituto, né, nós fizemos essa aproximação por nós mesmos. Então, a empresa criando as suas instituições de educação. Lá, a gente viu um trabalho muito forte da universidade para se aproximar das empresas. Então, um exemplo para dar para você, assim, o pesquisador que está estudando, ele recebe um valor a mais se ele fizer uma conexão da pesquisa dele com a empresa. Então, a universidade fomenta muito essa aproximação com a empresa do próprio estudante ir atrás. Isso é um dos pontos. Essa consultoria que o Luizinho comentou, essa consultoria está fazendo cursos para as universidades práticos de aplicação para os alunos entenderem como eles podem, né, ter uma aplicabilidade melhor em negócios, também se associando com a empresa. Então, eles junto com os clientes, eles fazem programas de educação para ser mais voltado para negócios. Então, tem uma preocupação geral, eu acho que em termos de país, não sei se vocês concordam comigo, eles estão em outro estágio de aproximação, né? Depois a gente fala um pouco da Novo Nordisk, que a gente visitou, mas também tem esse ponto muito relevante. Como ter como ter o estudo mais próximo das necessidades de trabalho. Né? Isso ficou muito claro. Nós somos agraciados porque nós temos a empresa aqui dentro, né? Nossa fundadora, nossa mantenedora já é o corpo empresarial que acomoda os jovens dentro do seu processo de aprendizagem, né? Da parte prática. Agora, de uma maneira aleatória, outra escola, um outro instituto de educação que não tem esse apoio do mantenedor ser uma empresa, com essa percepção de ser uma empresa educadora, talvez perpasse por esses desafios que lá as universidades tenham, né? E identificar quem é essa consultoria que vai fazer essa comunicação, esse aconchavam, né? Essa conciliação, esse elo realmente é um desafio. Agora, Luizinho, você trouxe uma coisa que é interessante, que a gente debate muito aqui, que é essa questão da escolha que ele vai fazer depois. Então, o aluno ele é formado durante a sua jornada de aprendizagem até a universidade, então ele não faz uma escolha de imediata, primeiro ele tem as vivências, mas para que ele chegue nesse patamar, é necessário uma educação pautada no processo de autonomia. Exato. Né? E que é algo que a gente debate muito aqui, né, professora? Principalmente nós aí no nosso outro projeto. E como que vocês perceberam esse processo de educação em prol da autonomia do aluno nas fases? Vocês conseguiram perceber isso, embora visitando essencialmente universidades? É fundamental isso? Existe tempo ideal que vocês perceberam para começar esse desenvolvimento da autonomia? Como é que vocês perceberam isso na educação dinamarquesa? Embora, né, professor, a gente já tem um recorte da família dinamarquesa, né? Exato. Aqui numa live. Eu vejo que isso é um movimento até da educação não escolar, vamos dizer assim, né? Da família, esse processo de autonomia, desde criança eles vão aprendendo, né? Nós vimos que a criança, muitos de 6, 7, 8 anos, nessa escola que nós visitamos, a maioria os pais estavam indo buscar.
Mas quem mora, até uma professora que estava conosco falou, meus filhos não têm 6, eu tenho 8, eles vão a pé para casa sozinhos, né? É a confiança. É a também, confiança. né? Eles têm esse movimento, né, da autonomia muito pautado pela responsabilidade do dever cumprido. Se você tem que fazer, você faça. Não sou eu que tenho que ficar te cobrando para que você faça. Eu que vou te cobrar se você entregou ou não. A gente viu isso no ensino superior. A entrega dos trabalhos, o modelo de avaliação tem o prazo e esse prazo ele entrega e Você sabe que uma frase... A gente conheceu muitos acadêmicos brasileiros que estão estudando lá. E uma menina me chamou muita atenção, que ela falou, no começo eu estava fazendo meu mestrado e os professores no Brasil são muito próximos da gente. Lá não. E aí ela falou que a professora virou e falou assim, eu sou professora, eu não sou só babysitter. Para você ver como é o processo de autonomia. É outra coisa, né? É a confiança, né, Luiz? Eu acho que a base muito é a confiança. A escola infantil e fundamental para nós, né? A escola não tem muro, não tem portas, porque eles confiam que a criança não vai sair correndo. Eles confiam que a criança não vai fazer nada, eles ficam sozinhos, porque sabem do perigo que existe. Isso é uma confiança. E da confiança vem a autonomia. Isso é muito interessante lá. É da confiança que vem a autonomia. E outro aspecto também é o que eles ensinam lá na escola também, né? Eles ensinam a vida, né? A vida, eles né? ensinam que a criança arruma o quarto, que a criança lava a louça, né? Que criança ajuda, porque ninguém ajuda se as crianças não ajudarem também. Então, eles também sabem fazer as coisas e fazem, não fica reclamando, né? Agora não. Não, muito pelo contrário. Quando a gente fala que a questão da diarista, da empregada doméstica, isso é algo para eles que não existe. Não existe. Não tem esse cabimento de ter alguém para fazer isso. Nem para cuidar das crianças. Os pais trabalham, né, Luizinho? O pai e a mãe trabalham, né, Thaís? Você viu? Todos trabalham. Com 6 meses, a criança vai para creche. Eles são... tem um nome, é creche mesmo, né? Eles falam creche. Vai para creche, é cuidado lá pelas professoras. Então não tem também a mãe que ajuda, o tio que ajuda. Essas possibilidades... A avó que cuida. A rede de não apoio existe. é muito baixa. Sendo assim, como a rede de apoio é muito baixa, sendo assim o que eles precisam de uma grande confiança e a criança precisa aprender a fazer sozinho. Eles com muito pequenos, eles já fazem as coisas sozinhos. A gente viu naquele vídeo, né, Luizinho, das netas do Luizinho. Com 3 anos eles se vestem sozinhos, menos até, né? Ela tinha 2. Com 2, ela já se veste sozinho, vai, pega a malinha, vai para a escola. E a autonomia começa daí. Se você deixar para mostrar a autonomia para os seus filhos, quando eles estiverem com mais idade, não vai mostrar, porque já foi o tempo. A autonomia é uma habilidade desenvolvida que você ajuda a criança a desenvolver desde quando ela é pequena. Ela não terá autonomia se você não ajudá-la desde pequena. Não vai ser com 12, 13 anos que você vai desenvolver isso, porque tenta, mas vai ser mais difícil. E até porque isso reduz, imagino eu, né, que quando você tem autonomia para fazer suas escolhas são mais assertivas, porque elas se tornam mais conscientes, porque é parte de uma responsabilidade que eu estou assumindo. E aí o comprometimento que eu tenho com essa minha escolha acaba sendo maior. E aí me entrega também. Com certeza. E tem mais uma coisa, né? Existem algumas diferenças de pensamentos de país para país. Aqui no Brasil, né, quando você vai fazer uma escolha para a universidade, existe uma pressão gigantesca, enorme, que o menino com 17 anos que está terminando o ensino médio, ele tem que optar com o que ele vai ser quando crescer. Exatamente. Ele já não tem muita autonomia, porque a criação é muito diferente. Ele já não tem muita discernimento de escolha, mas ele tem que escolher com 17 anos. Não está escrito em lugar nenhum que ele tem que terminar a 3ª série do médio e entrar na faculdade. Porém, parece que é uma lei. Exato. Coisa que na Dinamarca não existe. É muito diferente. É muito diferente. Não tem que terminar a 3ª série do médio e ir para a faculdade. Nesse momento, eles não têm muita
E até terminar o 9º ano para ir para o médio. E até terminar o 9º ano A gente para ir viu pro médio. relatos lá de adolescentes que ficaram 1 ou 2 anos. Eles vão para escolas que preparam o ensino médio, vamos dizer assim. Eles têm muito isso, né? Em cada fase, mudança, por exemplo, a minha neta está acabando de sair da educação infantil e vai para o ensino fundamental. Ela passa 6 meses em uma outra instituição que prepara e que mede a autonomia dessa criança se ela está pronta para o Fundamental 1. Se ela não tiver, às vezes tem criança que fica 1 ano, tem criança que fica 6 meses. Quando ele termina o Fundamental, mesma coisa. Ele tem essas escola de esportes, de música, de teatro, de negócios, em que ele inclusive mora lá. É como se fosse um internato e ele pode passar de 6 meses, 1 ano, 2, até chegar ao período e nós perguntamos, né, mas quando sabe que ele está pronto? Qual que é a avaliação que diz que ele está pronto? Percepção da escola, da família. Dele mesmo. Uma conversa entre a escola, família e o próprio aluno. E ele faz o médio. Quando ele termina o médio, raríssimo se lança, porque não tem vestibular também, o resultado do seu currículo no ensino médio, e enquanto eles estão fazendo o ensino médio, ele já sabe a pontuação que vai ter, o que ele pode acessar, e aí ele pode passar mais 1 ano ou 2 desse período sabático, aí já não tem mais o estudo propriamente dito, mas ele está trabalhando, conhecendo as culturas. Ele pode ir melhorando o currículo dele. Se ele não foi bem no ensino médio, né, de notas tão altas, isso é legal. Ele vai nesses 2 anos ou 3, o quanto ele quiser, melhorando o currículo dele. Vai fazendo outras atividades, vai provando coisas interessantes para ele entrar numa faculdade que ele almeja. Por exemplo, o que é melhorar o currículo dele para eles? Eu quero medicina, só que não tenho uma nota tão boa. Então eu vou fazer um estágio. Vou trabalhar no hospital, vou trabalhar no hospital e isso vai me pontuar também no meu currículo. Essas academias não é do ensino profissional, é o ensino profissional, essa da academia. Essas é do ensino superior, porque o MEC apresentou para nós só do ensino superior. O que tem superior são essas academias de negócio de projetos curtos, que é 1 ano, 2 anos, que é uma profissionalização, só que essa é privada, eles só regulamentam e certificam, né? Eles avaliam e vão. Quando você quer criar uma instituição, você cumpre a lei e abre. Você não precisa, igual é aqui no Brasil, que a gente fica 3 anos, né, para conseguir autorização. Não, você abre e eles certificam a qualidade, porque eles têm 3 fundações fundamental de avaliação, né, que avaliam. Uma avalia mais as universidades, outra esses institutos e outra o que é privado, né? Então eles eles têm outras que são 7 institutos de GTS, né? Dinamarqueses, e mais 13 de desenvolvimento do conhecimento e negócios também, que eles estudam a aprendizagem, o desempenho, metodologias de aplicação. Mas assim, o interessante é eles falaram que 50% dos alunos vão para a universidade, 50% dos alunos ficam em outras 2 frentes, que é ou o técnico, que eu tinha comentado, de cabeleireiro, então eles vão trabalhar. O pedreiro tem que fazer um curso de 2 anos para ser pedreiro. Para poder atuar. Então, todos têm estudo, mesmo quem é pedreiro. E aí, eles têm não tem um status por profissão lá, que é interessante. Isso é muito interessante. Na escola, estuda o filho do senador. Do rei. O filho do rei estuda. O filho do rei. O rei leva o filho dele para a escola todos os dias. Não, mas, por exemplo, o lixeiro tem um ótimo salário versus o médico. Não tem essa diferença de status que a gente tem no Brasil. Então, por isso que 50% vai para esse lado, que é técnico, que não são profissões, assim, que são tão desvalorizadas, porque todas têm o seu valor. E tem também o tecnólogo, né, que é algo mais profissional, ligado mais ao profissional. Se você faz essa combinação de técnico e tecnólogo, você também pode depois continuar na linha acadêmica e ir para o mestrado.
Então, o que eles falaram? 50% universidade, 50% para esses dois lados, que é mais profissional. E eles estão preocupados em cada vez mais fomentar esse lado, né, para ser ligado ao mercado de trabalho. E pode culminar no mestrado, e depois no doutorado, e pode culminar no mesmo processo. E aí, se você pergunta assim, mas um é mais valorizado que o outro? Não. Não. São caminhos diferentes. E tem mais uma coisa, ninguém fica sem estudar. Ninguém fica sem estudar. Por isso, ninguém fica sem estudar. Por isso, tem ninguém curso fica sem técnico estudar. para tudo. E é interessante que vocês falam da indústria, né, da participação da empresa, não necessariamente indústria. Né? Eles chamam muito disso, eles falam mais indústria Muito e não mais é, as indústrias, mas dependendo, mas é somente empresa, nos cursos. Mas são empresas. Nas universidades de Eles falam a tecnologia que palavra nós fomos, indústria, né? Mas tem muita empresa também de negócios, né? Porque assim, olhando a Dinamarca, eu confesso a vocês que eu fiz uma pesquisinha de geografia, eu fui olhar a Dinamarca, o único país que faz fronteira por terra é a Alemanha, né? E é um país que ele não é tão populoso. Não. Não é, porque Não. se você olha no mapa, você vê pequenos vilarejos espaçados, assim, não né? Exatamente. É quase que a Amazônia, né? Nossa, assim, eles têm uns pingos ali, assim. E aí eu fico imaginando o seguinte, aonde estariam esses negócios, né, que eles preparam ali nesse São poucas vínculo com a empresas. universidade? Mas Então, eles têm não. poucas empresas mesmo. Não, então, mas eles têm assim, o que acontece? Eles têm 3 grandes empresas Três lá. grandes Então, por empresas. exemplo, a Novo Nordisk, que é a empresa que tem o Ozempic, Pequeno. eles estão entre as 12 maiores empresas do mundo. Então, é uma empresa enorme. Eles fazem até a conta dessa empresa com o PIB e sem o PIB, dá uma diferença brutal. Então, essa é uma empresa Que é da área que a gente Que é foi da área visitar. farmacêutica. Que é da área farmacêutica, que a gente tem que falar essa empresa, mas daqui a pouco a gente fala. Tem a Maersk, que tem a Lego, que também é a Lego. importante. Sim, Mas eles têm muitas empresas menores, assim, pequenas empresas. Tanto que uma das faculdades que a gente foi visitar, né, Luizinho, a DTU, os alunos saem de lá, eles estão trabalhando com foco tão grande na prática, que os alunos saem de lá com o diploma e com uma startup pronta. O foco deles é criar startup para quem quer ser dono e abrir startup. Então, eles têm muito mercado de empresas menores. Entendeu? Eles têm cerca de 283 mil empresas, que eles chamam de micro ou pequena, que tem até 5 funcionários no máximo. Agora, grandes empresas é que são poucas. São poucas. São mais essas 3 ou 4. Então, no currículo deles, eles preveem, não vou dizer foco, né, mas uma abordagem com um pouco de ênfase no empreendedorismo. Sim, Já que tem esse estímulo... abertura nessas de startup, áreas de tecnologia e de negócios. tecnologia e negócios. Outras áreas é mais para pesquisa, para desenvolvimento. Eles são de muito da pesquisa lá, né? Muita Eles pesquisam muito. Muito da pesquisa. Eles pesquisam muito. Sabe o que a gente viu lá? Então, a gente foi na Novo Nordisk, que eu tava comentando. Eles têm uma fundação lá, que é uma fundação que é acionista da empresa, O maior acionista dele. a maior acionista, inclusive, e que eles têm uma verba muito alta para investir em educação. Ele investe na educação chamada STM, STEAM, que é tudo focado em tecnologia, engenharia, nessa parte. E aí, eles falaram pra gente que não tem muita correlação com a empresa, né? Eles não fazem uma correlação direta com a empresa, mas eles investem em dezenas de projetos ligados à área de interesse deles, para fomentar a pesquisa na área de interesse deles. Então, eles estão fomentando a área deles no país para mais e mais pessoas, né, estarem bem formados e muito bem formadas nessas áreas. Então, um exemplo que eles deram lá pra gente. Uma faculdade, eles abrem, né, um concurso público, uma chamada pública para as universidades e tal fazerem um pleito de onde eles gostariam de focar o investimento. Então, uma das faculdades falou de, acho que era biotecnologia, que eles deram um exemplo pra gente, que queria se aprofundar mais nessa área para melhorar currículo, para fazer pesquisa e tal. E aí, eles fizeram um investimento nessa área junto à universidade. Então, a universidade já manifestou interesse, eles têm o interesse de desenvolver essa área, então eles vão para fomentar essa evolução.
né? É um país altamente tecnológico. Altamente tecnológico. Por tudo que a gente passa, né? Desde o estacionamento até a vending machine. Mas, Léo, o assunto que marcou todas as palestras, você deve imaginar qual é, né? Qual que você chutaria? Faz essas perguntas que eu já me dei mal. Melhor não. Melhor não. Qual é o assunto melhor não. do momento? Inteligência artificial, eu imagino. Inteligência que tá no artificial. mundo, né, discutindo isso, né? Inteligência artificial também foi um tema altamente debatido. Foi falado em todas as palestras que nós fomos, todas as formações, tudo. Tem a inteligência artificial. É inacreditável, né? E eu senti que eles têm uma visão muito pragmática, assim, de tudo, né, gente? Eles são um país com uma visão muito pragmática em relação às coisas. Então, assim, eles já têm um pouco de opinião do que vai ser da inteligência artificial e o que eles deveriam focar para trabalhar. Que foi um pouco o que a gente falou do desenvolvimento de competências que, né, a escola tem que desenvolver, a educação tem que desenvolver para a gente ser um trabalhador do conhecimento. Que é isso que eles falam. Nós temos que ser um trabalhador do conhecimento e usar a inteligência artificial a nosso favor. Sozinha ela não vai fazer nada. Sozinho ela vai resultar em produtos ruins. Mas com o desenvolvimento das competências certas, aí sim a gente vai se beneficiar muito disso. Que a alfabetização, como é que ele chamou? Ele chamou de knowledge worker. Trabalhador do conhecimento. Trabalhador do conhecimento. Essa é a figura que eles falam, né? Eles falam que a gente tem que estar preparado para delegar para inteligência artificial. Eles deram vários resultados de inteligência artificial, de produtos vindos somente da inteligência artificial sem a inteligência humana. Fracassos. Então, eles falam muito que o melhor dos mundos é a combinação, porque a inteligência artificial, ela trabalha com o que tem de dados disponíveis. Então, ela traz muito viés. Eles falaram muito dessa palavra também, viés. Que a inteligência traz. E que nós, humanos, conseguimos deletar e excluir o viés que ela traz, baseado nos dados lá, sem pensar, Ou seja, o senso crítico aqui se faz fundamental. Eles usam essa palavra exatamente. Pensamento crítico. O pensamento crítico. Eles usam isso para se utilizar. Outra coisa que chamou bastante atenção é sempre, eles falam nas competências. E que competência se adquire trabalhando a atividade prática do conhecimento. Nós começamos toda a missão com três grandes pesquisadores da Universidade de Copenhague, que foi o Eric, foi o Vincent e foi a Camila. E os três falam assim: não adianta ficar com muito texto, o conteúdo está aí. O que tem que fazer é saber, o que tem que saber é o que fazer com ele. E como sempre há mudanças, outra coisa que eles falaram muito é o que nós utilizamos até na nossa apresentação do Instituto, o Lifelong Learning. Então, quer dizer, sempre você tem que estar aprendendo, você tem que estar se atualizando. Então, isso teve muita sinergia com o que nós fazemos aqui no Instituto, tanto com educação básica, agora com o ensino superior, da prática para a teoria. Eles estão implementando isso fortemente. Essa pesquisadora, a Camila, ela trouxe o que ela apresenta, que são 7 Cs, né, 7 competências, que é muito parecido com o que a gente tem visto, mas eles estão levando isso para o ensino superior. Eles avaliaram, acharam, né, identificaram que o ensino superior era muito teórico, né? Isso a gente vê claramente no Brasil também. Então, eles trazem a prática desde o primeiro dia de aula. Não é como um estágio no final do curso, não é como uma residência no final do curso. A gente estava perguntando, mas como é que é o curso de medicina? 3 anos? 4? Só lá no Brasil são 5? Tem mais... Eu falei assim, não, porque desde o primeiro dia de aula é dentro do hospital. Então, não é um curso que você fica 2, 3 anos dentro da universidade vendo teoria, lendo livro. Você vai vendo e vai exercendo, executando,
E vai estar estudando sempre. Depois que você fez os 3 anos, você faz o mestrado. Depois que você fez o mestrado, você vai para frente. Tem algum sentido a gente dizer, professor, que o Brasil, com a iniciativa de ter o mestrado profissional, o doutorado profissional, é um caminhar para esse entendimento também, de trazer mais contextos práticos do que somente acadêmicos de pesquisa? Eu acho que total. Isso faz total sentido, que é o que eles abordam lá muito ativamente, né? Que é a profissão, o trabalho, o desenvolvimento, o sentido daquilo que está aprendendo. Aqui no Brasil a gente brinca muito que quando sai da universidade já está 4, 5 anos defasado do que estava vendo. Lá você vai vendo o tempo todo junto, tá? Então, por isso tem esse alto investimento na pesquisa, na pessoa e no conhecimento. Então as instituições se preparam muito para isso. Não é uma coisa teórica. Não, Não, muito pelo contrário. teórico. Ele sai com resultado prático. Um produto da pesquisa. Você entende? Que é o mestrado profissional e o doutorado profissional que o Brasil propõe, né? Não é só um estudo literário. Exatamente. Depende de literatura, Não. Mas eu mas acho isso que vai até com vai projeto. além, viu, Léo? Porque eu É. acho que mesmo quando a gente fala de mais profissional no Brasil, ainda a gente está mais perto do teórico. O prático, eu acho que eles têm uma filosofia que eles estão caminhando, né, em pensamento, no mesmo sentido que a gente faz aqui. Uma prática mais exacerbada mesmo, que é aí que você vai aprender. E outra coisa que eles investem muito é no estudo do futuro. Quais as tendências vêm para frente. Eles falam que não é estudar o futuro, é estudar o presente para saber se posicionar quando o futuro chegar. Ah, isso é legal. Né? Isso é legal. Então, Isso é tem super um legal. instituto, eles fazem trabalho com os alunos desde o Fundamental 2. Então, isso está virando Uma competência, né? uma competência transversal. Entender do futuro, se preparar para o futuro, o que ele terá para que vai servir esse conhecimento dele, o que o futuro está esperando que a gente chegue até lá, ou como transformar o hoje para ter um futuro melhor. Faz muito com que interessante. tenha, o que eles falam é desenvolver essa competência porque faz com que o aluno seja mais otimista e mais ativo em relação ao que ele tem que fazer para melhorar esse futuro. Então, eles estão disseminando muito essa prática de pensar o futuro, né? O objetivo não é, a frase foi assim, o objetivo não é prever o futuro, mas preparar-se para o futuro. Exatamente. E a gente faz um pouco disso, né, professor, Faz. aqui na escola, né? Então, caminhando agora aqui para a nossa finalização, vamos concluindo, né, tudo que vocês disseram. Pelo que eu percebo, há uma sinergia muito grande com aquilo que fazemos. Nós temos o Instituto, nós temos o diálogo com a empresa, nosso processo educacional está voltado para o interesse prático, para os nossos negócios, mas também com o exercício de um fazer muito mais do que somente saber, né? A gente tem os pilares saber, fazer, a gente concilia muito bem esses dois. E aí agora na percepção de vocês, né? Professor Luizinho, nós temos aí a faculdade que está nos seus caminhar aí nos próximos dias, se Deus quiser, em breve. Professor, aí no preparo dos alunos para chegar aqui, como vocês avaliam o nosso cenário comparando com o cenário dinamarquês que vocês lá estiveram? Olha, Léo, eu resumiria em uma frase. Eu acho que o Instituto é um verdadeiro projeto de inovação educacional no mundo. Eu acho que mesmo indo para a Dinamarca, vendo tudo que a gente viu, das maiores tendências que eles falaram para melhorar a educação, a gente já está trabalhando aqui. A gente já faz essas conexões. Não foram grandes surpresas para a gente, porque a gente já vem nessa filosofia. Então, a gente não encontrou um instituto que faz o que a gente faz, mas tudo de mais avançado, né, do que eles estão pensando, a gente já aplica aqui. Então, esse foi um grande resumo para mim e eu fico muito feliz de trabalhar num instituto que está trabalhando na educação de uma forma tão diferente, moderna e avançada. Trazendo para o lado do ensino superior, eu fiquei bastante surpreso beneficamente, né? Porque eles fizeram essa reforma educacional e há uns 5, 6 anos atrás, agora estão lançando outra. E nessa primeira está muito alinhada, como a Thaís disse, do modelo como nós escrevemos, a nossa relação do conteúdo, a nossa relação com a teoria e a prática, né? Então, não se espera ter um conjunto de teorias para depois aplicá-los.
Isso é concomitante e isso tem muito sentido com o que a gente escreveu para a faculdade, com o primeiro curso, ele vai ser totalmente assim. Então, nos trouxe esse sentido de que estamos no rumo certo, né? Foi como se fosse um carimbo, um certificado de que, cara, esse é o caminho. E a grande distância que tem do nosso governo em pilares de educação com relação ao que eles pensam em educação, né? Educação para eles é de suma importância, mas eles querem uma educação, vamos chamar assim, produtiva, que dê resultado imediatamente. Não é no Brasil que a gente trabalha uma educação para depois de 10 anos começar a produzir as pesquisas, produtos. Nós vimos alunos na DTU, um garoto que veio lá e falou assim, olha, eu estudei aqui, quando eu saí eu montei a minha empresa. Montei a minha empresa aqui no 2º ano de faculdade, no 3º eu me formei, consegui aportes de 1 milhão de euros. Em 2 anos eu quebrei. E agora eu estou aqui de novo, construindo outra empresa com outro... Então, quer dizer, ele faz o projeto, os caras investem, como nós fazemos com os nossos alunos. Eles estão tomando decisões, eles estão participando do negócio agora, resolvendo problemas reais e trazendo isso para a academia. Isso me chamou bastante atenção e me deixou bastante assim, contente e certificado de que realmente esse é o nosso caminho. Eu acho também assim, eles falam muito do erro. Você tem que errar para acertar. Você não tem que ter medo de errar. E eu acho que, eu estou agora falando de maneira geral, né? A educação desse país tem muito medo de errar e não avança. E pelo medo de errar, quer fazer as coisas tão inovadoras que acaba não dando muito certo. Lá o governo ele apoia assim 300% a educação. Mas por outro lado eu também acho que falando da nossa casa, eu acho que nós estamos assim muito avançados mesmo. Nós estamos numa inovação que realmente eu acho que não tem no mundo. Mas eu senti falta de uma coisa lá, Léo, que você deve saber o que é. Sei. Eu acho que aqui nós temos ainda, talvez pela cultura, né? Nós temos uma outra cultura. A cultura do Brasil é muito mais de aconchego, é muito mais do abraço, tem um outro tipo de coisa. Mas a família lá, ela não tem, e a escola, elas não se falam. Em termos de escola e família, elas não se falam. Os pais, sim, vão para a escola e final de semana, eles usam o espaço físico da escola, eles podem ir todo final de semana com os filhos, correr, brincar dentro do espaço da escola. Quando eles têm dúvidas, eles querem saber uma coisa, eles marcam uma reunião com a escola e a agenda dessa escola, quem faz, são os pais. Exato. Mas não existe lá essa preocupação nossa de ajudar as famílias a cada vez mais entenderem seus filhos cada vez mais para que eles tenham um sucesso mais rápido e melhor. Isso lá não tem. As crianças lá, a autonomia deles é diferente, evidentemente, mas eu acho que a gente ganha muito com isso aqui. Não me resta dúvida. Eu acho que isso é um grande ganho que nós temos, além de todas as inovações que a Thaís e o Luizinho falaram, nós temos mais essa que a gente não viu também. Que bacana, que bacana. Bom, e assim nós chegamos ao final de mais um podcast do Instituto JF. E você que gostou desse bate-papo, curte aí a nossa página no YouTube. E se quiser saber o diário de bordo desses viajantes missionários aí acompanhando toda a inovação no mundo, o case da Dinamarca, basta seguir-nos no Instagram. Lá você encontra todo o diário de bordo dos nossos viajantes. No LinkedIn também. E também no LinkedIn. Nas nossas redes sociais como um todo. Tá certo? Um abraço, até breve, até o nosso próximo podcast.